E aí galera, salve salve, tio Lição que está na área, beleza com vocês ou não? Hoje a gente mudou um pouco o formato aqui, vamos de lousa, no clássico, no raiz, no tradicional, bom? Nossa aulinha de hoje vai ser a respeito da composição química das células, ok? A gente vai falar sobre quais são as moléculas, quais são os compostos que estão presentes em uma célula. E lição, se eu sou constituído por várias células, quais são as moléculas que constituem o meu corpinho? É essa a ideia. Lembrando que a química define molécula como sendo um conjunto de átomos. Os átomos se ligam para formar as moléculas. Então a gente vai tentar discutir isso. Quais são as moléculas que formam uma célula e se eu sou formado por célula, quais são as moléculas que formam o meu corpinho. Ok? De boa? Primeiro ponto importante. A gente tem dois tipos de molécula segundo a classificação clássica da química. As chamadas moléculas inorgânicas e as moléculas orgânicas. Qual a diferença entre um composto inorgânico e orgânico? Eles são: molécula é um conjunto de átomos. Se entre os átomos que se unem para formar uma molécula não existir o átomo de carbono, eu vou chamar essa molécula de uma molécula ou composto inorgânico. Se entre os átomos que se ligam para formar uma molécula existir o átomo de carbono, eu vou chamar essa molécula de uma molécula orgânica. Carbono, hidrogênio e oxigênio, como a gente vai ver depois. Ok? Então, a gente sabe que a célula é composta por moléculas inorgânicas e por moléculas orgânicas. Hoje, a gente vai falar sobre as moléculas inorgânicas, os compostos inorgânicos, as substâncias inorgânicas que formam as células, que portanto formam o nosso corpinho. Primeira delas, a água. Olha para a molécula de água, H2O. Lição: quais são os átomos que compõem a molécula de água? Hidrogênio e oxigênio. Então a água é um composto orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Ela não é composta por átomos de carbono. Ok? Então tá bom, lição. Digamos que a água é a molécula mais abundante das células. Consequentemente, é a molécula mais abundante do nosso corpo. Aproximadamente 70% das células e, consequentemente, 70% do nosso corpo é constituído por água. É estranho pensar isso, né? A gente fala assim, nossa, mas 70% do meu corpo água, era para eu ser mais mole, né? Na verdade, a gente sabe que boa parte dessa água é uma água intracelular. Se a gente pegar uma célula é composta por membrana plasmática, que é fininha, ela é composta pelo hialoplasma, majoritariamente formado por água, e um núcleo celular. Se a gente imaginar uma célula, o grande volume da célula é água. E a gente tem também a água extracelular, como a água presente no sangue, no plasma sanguíneo. Okay? Então, aproximadamente 70% do nosso corpo é água, composto, molécula mais abundante, mais assim, disparado. Okay? Se o nosso corpo tem bastante água, ele sabe porque a água deve ter algumas funções. Exatamente. Eu listei aqui para você algumas funções da água, as principais funções da água. Primeira delas, eliminação de resíduos metabólicos. Resíduo metabólico. Você lembra quais eram os 3 principais resíduos metabólicos gerados pelo seu corpo? Isso mesmo. Amônia, ureia e ácido úrico. Esses resíduos são tóxicos. A toxicidade é variável, né? A amônia, mais tóxico. Depois a gente tem a ureia com uma toxicidade moderada, o ácido úrico menos tóxico. Você está gerando agora alguns resíduos metabólicos tóxicos que precisam ser eliminados. E a gente elimina ela através de um processo chamado de excreção. E a gente excreta essa amônia, ureia e ácido úrico, principalmente através do xixi diluído em água. Então a água auxiliando a eliminação desses resíduos metabólicos. Xablau! Controle de temperatura corporal através da sudorese, do suor, glândula sudorípara produz o suor nos mamíferos. Esse suor evapora, rouba calor do nosso corpo e a nossa temperatura corporal permanece constante na homeostase, ok? Então auxilia o controle da nossa temperatura corporal.
Esse é um ponto. O outro ponto relacionado ao controle de temperatura corporal está com uma propriedade físico-química da água muito interessante, chamada de calor específico. Eu vou perguntar para você qual o calor específico da água. Você vai responder na lata para mim. Lição: o calor específico da água é 1. Muito bem, eu estou feliz. Mas os químicos, os físicos, nem tanto. Eles odeiam que você dê um número e não dê uma unidade. O calor específico da água é uma banana, né? Uma maçã. Não. É 1 caloria por grama grau Celsius. Confere comigo. O que significa dizer que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius? Se eu pegar 1 grama de água e quiser elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 1 caloria. Perceba quantos e quantos gramas de água tem no meu corpinho. Se eu quiser elevar a minha temperatura em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer uma grande quantidade de energia. Portanto, essa característica físico-química da água, esse alto calor específico, favorece a homeostase, favorece a manutenção da temperatura corporal. De boa? Então tá bom. Lição: o que mais a gente pode falar de água? Transporte. Transporte de substâncias. Acabamos de falar do sangue, neném. O sangue tem uma função importante de transporte. Esse transporte pode ser pelo sangue, o transporte pode ser intracelular, várias substâncias que são produzidas dentro da célula também precisam ser transportadas em meio aquoso. A água é um excelente veículo de transporte de substâncias. A água é um palco de reações químicas, ela é um solvente universal. Com certeza você já escutou isso, né? Dizer que a água é um solvente universal significa dizer que várias coisas se solubilizam em água, se dissolvem em água. Não tudo, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos compostos orgânicos e tem um composto orgânico chamado de lipídio. E os lipídios se caracterizam pela sua insolubilidade em água. Porém, grande parte das moléculas se solubilizam em água. E atenção para o titio, se a substância está solúvel em água, você viu lá na química que aumenta-se o grau de agitação dessas moléculas, facilitando o choque entre elas, consequentemente facilitando a ocorrência das reações químicas. Solvente universal, consequentemente um palco de reações químicas. Água pode ser considerado um lubrificante de articulações. Entre os ossos a gente tem um tecido cartilaginoso, existem diversos tipos de cartilagem, né? Existe uma chamada de cartilagem hialina, que você vai ver um pouco mais para frente, né? Que tem uma grande quantidade de água em sua composição. Então a água também tem essa função lubrificante. Ponta, neném, tudo bem até aí? Algumas funções da água, informações. Para a gente fechar a água e ir para o science, eu quero que você entenda que este percentual de água ele pode variar de acordo com 3 fatores. A quantidade de água no seu corpo pode variar de espécie para espécie. Eu, Homo sapiens, tenho 70% do corpo de água. Se eu pegar uma outra espécie, isso pode variar. Eu posso pegar, por exemplo, a água-viva. A água-viva tem muito mais de 70% do corpo formado por água. O bagulho chama água-viva. Mais de 90% do corpo é água. Então esse percentual pode variar de espécie para espécie. Ponto 1, ponto 2. Pode variar de acordo com a idade. Como a água é um palco de reações químicas, e essas reações químicas metabólicas em indivíduos mais jovens são intensas, nada mais justo do que o palco seja maior. Uma criança, um recém-nascido, pode ter uma quantidade de água corporal muito maior que 70%. Sim? Pega um nenezinho, todo gorduchinho, todo molinho, né? Taxa de água corporal mais alta, metabolismo bombando. Assim como se você pegar sua avó, seu avô, velho ressecado, você pega a mão do velho, levanta a mão assim, né? Quando você sorta o negócio ainda fica tudo grunado. O percentual de água corporal numa pessoa mais velha pode ser menor, uma vez que o palco das reações químicas é menor, uma vez que o seu metabolismo está um pouco mais desacelerado. Ok? Então varia de espécie para espécie, varia de acordo com a idade esse percentual de água e varia de órgão para órgão.
Porque diferentes órgãos têm atividades metabólicas mais intensas ou menos intensas. Se eu pegar o nosso corpo, nosso osso, por exemplo, né? Não dá para entender que o osso tem 70% de composição aquosa, né? Tem menos que isso. É um órgão que tem uma atividade metabólica mais baixa, lá com as suas células osteócitos, os seus osteoclastos. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o cérebro, esse tem uma atividade metabólica intensa, esse não para, é sinapse toda hora, palco de reações químicas maior, consequentemente, um maior percentual de água. É gostoso pegar um cérebro na mão, né? Não precisa ser humano. Pode pegar lá o miolo, se aperta ele, ele é aquoso, né, cara? Consequentemente, uma quantidade de água muito maior, por exemplo, no cérebro do que nos seus ossos. Sim? Então pode variar de órgão para órgão. Pô, neném, tudo bem até aí? Sim? Água, funções, porcentagem, de boa? Primeiro composto inorgânico, a água, já foi. Vamos dar uma olhadinha nos sais minerais? Já que a gente falou tanto de água, vou aproveitar para pegar um galão de água, vou tomar um pouco de água. Se alguém quiser. Você vai ver que essa água ela é chamada de água mineral. Essa água é uma água mineral e não é água pura, porque se aqui tivesse só H2O seria água destilada. Essa água é mineral porque ela contém sais minerais. Se você quiser olhar, composição química em miligramas por litro. Vou ler, se você nunca se interessou. Bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, fosfato, fluoreto, nitrato, cloreto. Tudo isso que eu estou lendo são sais minerais. De uma maneira geral, né, sal mineral é uma substância inorgânica que a gente necessita porque ela tem alguma função no nosso corpo. No seu material, existe uma lista enorme com vários tipos de sais minerais. Eu escolhi alguns aqui para você para a gente discutir a função. Não dá para falar de sal mineral sem falar do ferro. O ferro é importantíssimo para formar uma molécula, uma proteína chamada de hemoglobina. Uma proteína de estrutura quaternária, que tem como átomo central o átomo de ferro. A hemoglobina é uma proteína presente dentro de uma célula sanguínea chamada de hemácia, que é a principal célula do sangue. Dentro das hemácias, a gente encontra este pigmento que dá a coloração vermelha ao sangue, chamada de hemoglobina. E a hemoglobina tem como função fazer o transporte dos gases. Oxigênio, CO2, lembra lá? Oxihemoglobina, carbohemoglobina. Então, quando você está anêmico, e o que é anemia? É um baixo número de hemácias. O que o médico manda você comer? São produtos, alimentos que têm o ferro. Porque se eu consumo ferro, sal mineral, eu tenho matéria-prima para formar hemoglobina. Se eu aumento a quantidade de hemoglobina, eu consigo aumentar o número de hemácias. Ok? Então, ferro, portanto, sal mineral. Segundo, cálcio. Desde pequeno tua mãe fala de cálcio. Para você consumir cálcio, formação de ossos, formação dos dentes. A gente sabe que o carbonato de cálcio, o fosfato de cálcio, né, tudo isso é importante para a nossa constituição, para a nossa densidade óssea. Só toma cuidado que o cálcio, ele pode estar presente de duas formas. O cálcio insolúvel, carbonato, fosfato de cálcio, ossos e dentes, e o cálcio solúvel. O cálcio solúvel, o íon cálcio, ele participa de dois processos importantes no nosso corpo. Primeiro, da coagulação sanguínea. Sem cálcio solúvel, não forma casquinha de machucado, não forma rede de fibrina. Segundo, na contração muscular. A gente vai ver um dia que no encurtamento dos sarcômeros musculares é fundamental a presença do cálcio. Ok? Então, ossos e dentes, cálcio insolúvel. Contração muscular, coagulação sanguínea, cálcio solúvel. Lição: os irmãos. Os irmãos, sódio e potássio. Controle osmótico. O osmótico tem a ver com osmose. Osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, tecnicamente chamado de hipotônico para um meio hipertônico.
Então, se eu estou falando que sódio e potássio tem uma função de controle osmótico, significa que ele consegue reter água no organismo, entende isso? Quem tem problema de pressão alta precisa tomar cuidado com o sal de cozinha, né? Porque o sal de cozinha tem bastante sódio, é o cloreto de sódio. Se você come muito sódio, a grosso modo, você torna os tecidos corporais um meio de maior concentração. Então você rouba a água dos túbulos renais e você acaba retendo mais água no organismo. Retendo mais água, você pode aumentar o volume de sangue. Aumentando o volume de sangue, você pode aumentar a pressão arterial. Essa é a ideia de um controle osmótico, tanto relacionado ao sódio quanto ao potássio. Tenho certeza que eu falei de sódio e potássio, você lembrou da bomba. A bomba de sódio e potássio presente nos neurônios, que mantinha o neurônio no estado de repouso. Não se engane com esse nome, porque o neurônio em repouso, ele está com a faca no dente. Ele está pronto para ser excitado, pronto para ser estimulado, pronto para responder um estímulo. Lembra que as concentrações de sódio e potássio dentro e fora do neurônio ficavam diferentes nesse estado de repouso? Então o sódio e potássio também é fundamental para a manutenção do nosso equilíbrio neuronal, para a condução dos impulsos nervosos, para a ocorrência das sinapses. Uhul, lição está acabando! Tá sim! Magnésio! Magnésio é importantíssimo para a formação da molécula de clorofila. Pô, neném, assim como a gente tem ferro, que é usado para formar hemoglobina e constitui nossas hemácias, o magnésio é o átomo central da molécula de clorofila. Para o vegetal isso é fundamental. Se o vegetal tem magnésio no solo, ele consegue produzir a sua clorofila, fica verdinho. Com clorofila ele consegue fazer fotossíntese e manter-se vivo, produzir o seu próprio alimento. Então essa relação direta entre magnésio e clorofila. Fósforo, posso falar muito de fósforo, pode estar presente também em ossos e dentes, né, o fosfato de cálcio. Fósforo está presente na molécula de ATP, que é a moeda energética da célula, é a adenosina trifosfato. Qualquer atividade metabólica celular que gastar energia, gastará energia contida na molécula de ATP. Ok? Então, posso lembrar que o fósforo também está presente na molécula de DNA, né? Lembra que o DNA era formado pelos nucleotídeos, e o nucleotídeo era formado pelo fosfato, pela pentose, pela base nitrogenada, ok? Então tem uma função no organismo fundamental esse importante sal mineral. Neném, você viu que eu não coloquei outros aqui. Poderia falar do nitrogênio. Nitrogênio está presente nos aminoácidos, lá no grupo amina, né? Consequentemente nas proteínas. Também tem nitrogênio no DNA. Lembra das bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina e guanina. Poderia falar também do iodo, importante sal mineral para as nossas tireoides. A tireoide é uma glândula aqui do pescoço que produz, a grosso modo, dois hormônios. O T3 e o T4. O triiodotironina e o tetraiodotironina. Perceba, para a tireoide produzir os seus hormônios, a matéria-prima é o iodo. O iodo é muito frequente, né, muito presente nas algas marinhas. O japonês não tem problema nenhum na obtenção de iodo na dieta, né? Já nós temos. Por isso que o governo fez uma tática de adicionar o iodo ao sal de cozinha. Portanto, o nosso sal de cozinha é iodado, para a gente não ter problemas com o consumo desse sal. Tudo bem, neném? Tranquilo, sem problemas. Depois você dá uma olhadinha lá nos demais sais minerais, na tabela que você tem na sua apostila, e você está plenamente apto a fazer os seus exercícios. Substâncias inorgânicas, ok? Daqui um pouco o tio Lição volta, não mais falando das substâncias inorgânicas, dos compostos inorgânicos, mas sim dos compostos orgânicos. De boas? Um beijo!